E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos falar de Luís de Camões na literatura de cordel. Sim, Camões é muito presente na literatura de cordel, mais do que vocês imaginam. E em 2024, segundo o que se sabe da época em que Camões nasceu, né, que foi, a convenção diz que foi em 1524, portanto, em 2024 é o aniversário de Camões de 500 anos. Então hoje nós vamos ler um cordel especial em que Camões aparece. Eu garanto que você vai gostar, então deixa aqui o seu gostei e se inscreve no canal. Muita gente nem faz ideia disso, mas Camões já apareceu muito na literatura de cordel. O primeiro folheto que eu mostro a vocês aqui é o folheto As Perguntas do Rei e as Respostas de Camões, em que ele aparece como um esperto inteligente e é desafiado pelo rei a responder perguntas enigmas e sempre sai ganhando. E existe uma teoria que afirma que Camões pode ser uma das personalidades que originou no imaginário popular a figura de João Grilo, por exemplo. Pois, além desse cordel aqui que eu trouxe para vocês, do Severino Gonçalves de Oliveira, publicado no início do século XX, vejam só o que o Antônio Pauferro da Silva publicou: As Perguntas do Rei e as Respostas de João Grilo. Ou seja, Camões e João Grilo estão ali, ó, de acordo com o imaginário dos poetas populares do início do século XX. Esse do Antônio Pauferro foi publicado também nessa mesma época, né? Não temos uma data definida. Esses folhetos vocês conseguem consultar no site da Casa Rui Barbosa, no acervo que eles têm digital. Estão todos lá disponíveis. Trouxe mais um folheto aqui do Arlindo Pinto de Souza, As Astúcias de Camões, publicado em 1949, que mostra também Camões como um personagem muito inteligente que consegue sair das armações, dos obstáculos criados para ele, usando somente a esperteza e a inteligência. Basicamente é assim que Camões é visto na literatura de cordel, como o gênio, o esperto, assim como o nosso João Grilo, tão conhecido na literatura brasileira. E das astúcias de Camões nós vamos agora para 1950 com a publicação das Proezas de João Grilo, cuja estrutura do texto é muito semelhante, mas agora nós temos um personagem que também é inspiração da cultura popular portuguesa, um personagem folclórico que vem para o Brasil e ganha espaço para sua trajetória na literatura de cordel brasileira. Já na década de 70, 1975, nós temos aqui o encontro de Camões com o Cancão de Fogo, presença de Camões na cultura popular brasileira, imaginada pelo poeta José Soares. E mais recentemente, no início dos anos 2000, o grande mestre Gonçalo Ferreira da Silva escreve O Gênio de Camões, em que ele traz aqui um Camões muito mais informal, mostrando esse outro lado que a gente conhece do Camões, né? Que arrumava confusão, que gostava de brincadeira, de farra. A sabedoria de Camões, a sua criatividade na escrita também nos fizeram fazer uma conexão com o grande poeta cearense Patativa do Assaré. E foi aí que em 2002 o poeta cordelista Olegário Alfredo, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, publicou o folheto Patativa do Assaré, o Camões do Nordeste Brasileiro. E mais recentemente, em 2006, meu grande amigo mestre Rouxinol do Rinaré, em parceria com o poeta Serra Azul, escreveram O Grande Encontro de Camões com Salomão. Esta é a capa mais recente, uma republicação que eles fizeram do ano passado, de um texto que foi escrito em 2006, e é este que eu gostaria de apresentar para vocês com um pouco mais de detalhes. Interessante que os cordelistas têm o poder, na sua criação poética popular, de trazer grandes figuras históricas do imaginário popular do folclore e reuni-las num ambiente narrativo fictício muito bem definido. Neste cordel aqui do Rouxinol e do Serra Azul, os autores nos levam a uma dimensão onde todos esses grandes autores, poetas que já morreram, essas figuras históricas, se encontram após a morte. Só assim mesmo para a gente aceitar o encontro de Camões, que é do século XVI, com o grande rei Salomão, terceiro rei de Israel, que é lá do século IX a.C. E esse encontro não é por acaso, porque, como eu já disse, Camões ele ingressa na literatura de cordel como um grande sábio, uma grande mente. Nesse cordel nós temos o encontro dele com Salomão, que ganhou a fama de ser um dos homens mais sábios da sua época. Sem mais delongas, o grande encontro de Camões com o rei Salomão, de Rouxinol do Rinaré e Serra Azul. Quem nesta vida trilhou os caminhos da ciência, exercitando no mundo toda a sua sapiência, no outro lado da vida detém toda a experiência. Numa galáxia qualquer do espaço sideral, num magnífico castelo de beleza divinal, eu vi presente em duelo mestres do saber total. Interessante aqui que nós já temos um narrador que se encontra nessa mesma dimensão que Camões e Salomão, ou seja, numa dimensão pós-morte ou pós-vida, entenda como quiser, que teve o prazer de presenciar o encontro dessas duas figuras nesse lugar, nesse momento metafísico, né? E na segunda estrofe ele afirma que vai presenciar esse encontro dos grandes mestres do saber total. O grande rei Salomão, alma viva do saber, no centro da multidão, demonstrava seu poder com firmeza no semblante de quem sabe o que dizer. Mas diante dele estava ninguém menos que Camões, que impaciente esperava do rei as indagações naquele mundo distante cheio de contradições. Camões encontra Salomão, dois grandes gênios, dois grandes mestres do saber total, segundo o narrador. Salomão, assim que viu Camões bem em sua frente, lhe disse: eu quero saber se és
mesmo inteligente. Ao fazer-te uma pergunta, me responda consciente. Camões, com sabedoria, ao monarca respondeu: vossa sábia realeza na terra muito aprendeu. Também meu saber de lá comigo permaneceu. Então os dois ali já se encontram no embate, pois todo o saber e experiência que eles tiveram em vida estão aqui também no outro lado da vida. Todo homem tem um dom dado pela natureza. O divino é muito bom, é professor da nobreza. Pergunte o que o rei quiser, que respondo com certeza. Então, Camões, me responda também ao povo presente. O nome de um animal que é bastante diferente, a carne é dentro dos ossos, qual será esse vivente? E Camões responde: responder vossas perguntas, majestade, é meu desejo. Digo então nesse momento, aproveitando o ensejo, que o nome deste animal com certeza é caranguejo. Ouvindo a resposta certa, a multidão aplaudiu. Olhando para Salomão, Camões irônico sorriu, pensando o rei: eu me vingo. Dessa forma prosseguiu: na terra existe uma coisa, seu nome eu quero saber. Disse o rei: pense e responda, cuide no que vai dizer, para que tua resposta não venha me aborrecer. São 6 bocas engolindo, com mais uma vomitando, 8 pés, 4 parados, 4 se movimentando, 2 cabeças não pensam, mas outras 2 pensando. Diz Camões: é complicado, mas tentarei não errar, pois quando estive na terra eu gostava de jogar. Muitos chamam de sinuca, outros chamam de bilhar. De fato, o bilhar é antigo, é do século XVI também. Existem registros do bilhar no século XVI, XVII por aí. Aplausos mais calorosos ouviu-se da multidão. Atento Camões aguarda a seguinte indagação. Sem se fazer de rogado, prossegue o rei Salomão: agora, Camões, responda, que palavra pode ter todas as 5 vogais, mas você deve saber ser um nome de pessoa, então pode me dizer? Eu conheço pouca gente com tantas vogais no nome, mas no meu dicionário, de um autor de renome, achei o nome Aurélio sem falar no sobrenome. Cito no dicionário Aurélio aqui. Pensou Salomão: danou-se, que esperto português, mas dessa ele não escapa, vai mostrar estupidez, pois vou complicar a lógica da pergunta dessa vez. Disse o rei: pus na balança vazio enorme caixão, depois o enchi bastante, veja que contradição. Passou a pesar bem menos, como pode, sabichão? Camões disse: essa eu respondo até com os miolos fracos. Você pegou o caixão, cortou diversos cavacos, ficou pesando bem menos, pois está cheio de buracos. Olha a genialidade. Disse Salomão: me responda outra sem pestanejar. A pergunta é muito fácil, não admito pensar. O que Deus dá 2 vezes, depois temos que comprar? Camões respondeu sorrindo: nós 2 estamos cientes que se ficarmos banguelos, seremos disso carentes. O que Deus dá 2 vezes, é claro que são os dentes. Camões, com respostas rápidas, ganhava mais simpatia, que até mesmo Salomão, famoso em sabedoria, percebeu que com Camões dura peleja seria. Disputa ali ia ser difícil. Insiste o rei: me responda esta com mais precisão. Qual transporte não faz curva lá na modernização? Essa você não responde porque vi numa visão. Salomão, né, tentou pegar Camões com uma visão que ele teve do futuro, de uma coisa que não é contemporânea nem a Salomão, nem a Camões. E agora, como é que Camões vai sair dessa? Todo o povo murmurava: Camões está derrotado, mas ele não parecia nem sequer preocupado. Salomão diz convencido: pode ir deixando o reinado. Camões disse: o rei se engana, dessa eu já sou sabedor, pois chegou recente aqui Patativo trovador, e me diz que o transporte o chamam de elevador. Olha que genial, ele conseguiu escapar dessa apelando para Patativa do Assaré, que é outro grande poeta, quem ele encontra nessa dimensão do outro lado da vida, né? Já foi publicado depois da morte de Patativa do Assaré, e o narrador mostra que Camões o encontrou nesse lugar, nessa dimensão, poeta e poeta trocando ideias. Mais uma conexão de Camões, Patativa e a literatura de cordel feita com sucesso. Salomão se admirou pela resposta perfeita, replicou logo: me diga, nessa o erro não se aceita, 3 coisas que só podemos pegar com a mão direita. Camões disse: majestade, não tente me dar um gelo, respondo é a mão esquerda, o punho e o cotovelo. Se tiver mais outro enigma, pronto estou para respondê-lo. Disse-lhe, pois, Salomão: você está indo bem, demonstrando rapidez e inteligência também, mas continuo as perguntas porque assim me convém. A cada pergunta minha você acertou em cheio, com respostas bem precisas, não usaste de rodeio. Diga agora qual palavra tem o seu plural no meio. Agradeço os elogios, seja como o rei quiser. Meus conhecimentos dizem que a palavra é qualquer, mas estando no plural, sua grafia é quaisquer. Você sabia disso, que a única palavra da língua portuguesa cujo plural é feito no meio é qualquer? Camões disse: se convier, quero o sistema mudar. Agora eu faço as perguntas, ponha-se no meu lugar, me responda, majestade, tudo que eu vou perguntar. Diga qual a companheira, grande inimiga da sorte, que abraça todos os homens, seja fraco ou seja forte, e não há um só vivente que o seu abraço suporte. Salomão disse: na terra 1000 mulheres pode ter, mas a última me abraçou, sem me deixar lhe escolher, a
a morte é a companheira da qual tu queres saber. Replicou-lhe então Camões: me diga, se for capaz, qual o nome da doença que persegue aos animais, de igual forma aos que pensam e aos irracionais. Lembrando que agora trocou o sistema, né? Camões pergunta e Salomão responde. Responde o rei: lá na terra esse grande mal perdura, é doença permanente para qualquer criatura. Infelizmente para ela é só momentânea a cura. Pois assim como da doença que a todo animal consome, seja gente ou seja bicho, eu posso dizer o nome, é doença necessária que todos chamam de fome. Após as sábias palavras do grande rei Salomão, ouviu-se um forte estrondo que parecia um trovão, dos aplausos calorosos e vivas da multidão. Insistiu Camões: me diga, Salomão, se sábio és, responda-me o que vi, porque eu vi 4 pés, com mais 4 pés em cima, esperando 4 pés. Essa é difícil, hein? Responde o rei: essa é fácil, a você serei exato. 4 pés tem uma mesa, na mesa vistes um gato, esperto que na espreita espera pegar um rato. Agora faz sentido, né? Camões disse: muito bem, a resposta foi bacana, mas agora me responda, se a memória não lhe engana, qual foi o homem na terra que não teve mãe humana? Disse o rei: conhecimento sagrado a resposta encerra, o mal lá no paraíso, com o bem fazia guerra, quem não teve mãe humana foi Adão, filho da terra. Camões pensava consigo: meu sistema está errado, pois Salomão sabe tudo que está no livro sagrado, preciso mudar de tema para deixá-lo acuado. A disputa tá violenta aqui, a disputa tá boa. Pulando para a matemática, Camões disse: Salomão, como poderei fazer uma pequena adição, onde somando 8 oitos dê 1000 com exatidão? Eita, essa aqui eu nunca que eu ia saber responder. Mas a resposta é boa e faz sentido, olha aqui. Matemática, né? Ó. 888 pode somar, junto com 88, mais 38 acrescentar. Disse o rei: some direito para poder 1000 completar. Estava o povo em silêncio, feito um só homem atento, mas uma salva de palmas explodiu nesse momento. Uns gritavam: o rei é sábio, outros: Camões tem talento. Camões prossegue e pergunta: quem é? Diga num segundo. Dama do meio da rua, é a segunda do mundo e a primeira do universo. Mostre o seu saber profundo. Olha só, presta atenção nessa aqui, hein? Ó. Quem é? Diga no segundo. Dama no meio da rua, é a segunda no mundo e a primeira do universo. Mostre o seu saber profundo. A charada é só essa aqui, ó. Dama do meio da rua, é a segunda no mundo e a primeira do universo. Salomão zomba indagando: que espécie de louco és tu? Se apostares a roupa, garanto, vais ficar nu. Porque lá no alfabeto, tal dama é a letra U. É verdade, olha lá. No meio da rua. Rua é o U, tá no meio. Meio da palavra rua. É a segunda no mundo. O U é a segunda letra da palavra mundo. É a primeira no universo. Tá aqui, ó. A letra U é a primeira da palavra universo. 3 perguntas numa só. Diz Camões: agora encaixo. Quero que o rei me responda, senão hoje lhe rebaixo. O rei sabe de 3 coisas que só crescem para baixo? Salomão diz: sei sim, e lhe digo que a primeira é a cacimba de areia, e a segunda e a terceira é um rabo de animal e um cacho de bananeira. Pensa bem, essas 3 coisas só crescem para baixo. Camões insiste: me diga qual coisa que não se come, não serve para matar sede, nem serve para matar fome, mas tem um particular, sua cor é o seu nome. Salomão responde e diz: Camões, não sou amador, dessa coisa em Israel se cobria o pecador, pois eu só conheço a cinza cujo nome é sua cor. Salomão por todo o povo foi nessa hora aplaudido, também por suas respostas Camões ficou convencido que um verdadeiro sábio nunca pode ser vencido, nenhum venceu o outro. Então eles vão assumir um empate aqui, será? Vamos ver. Assim depuseram as armas e deram por encerrado, a corte julgou e disse: foi o duelo empatado. Nessa hora Camões foi por Salomão abraçado. O rei humilde falou: Camões, estou satisfeito, elejo-te conselheiro para ser meu braço direito. Camões disse: majestade, com toda a honra eu aceito. E aqui as 2 últimas estrofes, meu povo, tem o acróstico, né? Tradicionalmente usado pelos grandes poetas cordelistas para comprovar a autoria do texto. Olha aí, Rouxinol do Rinaré, ali ó, as primeiras letras dos versos mostrando a autoria de Rouxinol do Rinaré, e também do grande poeta Serra Azul, olha aqui ó, Serra Azul. Vamos ler as 2 últimas com esses acrósticos. Reinou Salomão em paz, irmanado com Camões, no universo dos sábios acabou-se as discussões. Reconheceram, só Deus é sábio sem restrições. Salomão ficou famoso, entre os outros foi ditoso, rei sábio e valoroso, respondeu tudo a contento. Assim também fez Camões, zarolho das multidões, um gênio nessas questões, lusitano de talento. Muito bem, meu povo, esse foi o cordel que narra o encontro de Camões com o rei Salomão numa outra dimensão, do outro lado da vida, em que os dois medem ali seus conhecimentos, suas inteligências, seus saberes e suas capacidades de raciocínio rápido. Qualquer semelhança com João Grilo não é mera coincidência, hein? João Grilo é o nosso Camões, será? Ou seria Patativa
Estrela do Assaré. Ficou interessado em conhecer os outros cordéis do Rouxinol do Rinaré? Tá aqui, ó, segue ele no Instagram. Isso não é uma publicidade, é apenas uma pequena homenagem pro grande mestre Rouxinol do Rinaré. Aqui tá o Instagram dele, pra você seguir. E aqui tá a loja oficial dele, meu povo, ó. O site é o Teu Cordel. Repito, ele não patrocinou esse vídeo, eu que tô fazendo mesmo essa publicidade gratuita pra ele, porque o trabalho dele é maravilhoso. E ele cedeu gentilmente pra gente poder ler esse texto aqui integralmente no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui o seu gostei e se inscrever no canal, porque aqui tem muita literatura de cordel. Até a próxima.